Gente, boa noite. Realmente tá frio mesmo. E eu vou andar aqui um pedaço até chegar em casa. Então aqui as ruas ainda... Deixa eu vir aqui para mostrar. Ainda tá os enfeites do Natal. Aqui ainda tá os enfeites do Natal. Essa aqui é onde é dessa rua. Aqui tem, atrás de mim ali tem o centrinho onde tá muitos enfeites ainda. E eu acho que fica até dia 7 de janeiro, depois tira, né? Eu vou virar a câmera aqui. E Deus seja louvado, aleluia, para sempre, amém. Então, vamos descer aqui para conversar um pouco. Se você crê em Jesus de Nazaré como teu único salvador da tua alma, se você reconhece que a tua alma é imortal e que você precisa de um salvador, porque para entrar no lugar de glória, nós temos que estar com o corpo glorificado. Esse nosso corpo que nós temos é mortal, porque foi herdado dos nossos pais. Após comer aquela fruta proibida, se tornou um corpo mortal. Até o próprio Senhor Jesus, Filho de Deus, sem pecado, passou pela morte. Como homem, ele passou pela morte. Então, como pode, né? Ele não tinha pecado, mas ele passou pela morte. Porque através da morte dele, nós temos a vida eterna. Aleluia. Ele experimentou a morte para que nós experimentamos a vida eterna. Olha esse mistério. A morte, ela foi decretada ali no Éden para Adão e Eva. Por desobediência, foi decretada a morte. Ok, a morte passou a todos os homens, a Bíblia diz. Essa é a herança adâmica, a morte. E passou a todos os homens. Mas o Senhor Jesus, ele não pecou. E ele morreu. Ele morreu. Mas ele ressuscitou. Então, ele experimentou a morte e de uma forma muito dolorida, gente. Não foi ali numa cama macia, recebendo um remédio. Não. Foi com muito sofrimento. Ó, gente, aqui chama, aqui, ó. Via, deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Via Santa Croce. Croce, que aqui o C é Che. Croce, que é Santa Cruz. Então, gente, Deus seja louvado, aleluia. Então, o nosso Senhor, o nosso amado Jesus, ele não precisava morrer, porque ele não herdou a herança pecaminosa de Adão. Ele é filho de Deus. Ele foi gerado pelo poder do Santo Espírito. Mas ele experimentou a morte para que nós experimentássemos a vida. Aleluia. Então, nós precisamos entender o que é a salvação. Ficar pela internet só discutindo, religião, falando mal do cristianismo. Gente, isso não é sabedoria. Ficar protestando, falando mal, não é sabedoria. Sabedoria é você pegar o Evangelho de Cristo, é você pegar os escritos apostólicos e ler. E deixar Deus falar com você. Isso é sabedoria. Não fica preso no livro ABC de fulano que escreveu. Vai ler a Bíblia. Leia mais a Bíblia do que os livros que falam da Bíblia. Ah, mas eu não entendo. Se você deixar Deus falar com você, você vai entender.
Se você abrir o teu coração para Deus falar com você quando você estiver lendo a Bíblia, você vai entender ela. Ok? Eu respeito as autoridades espirituais que tem nas igrejas. Cada uma delas, aqueles que é lobo ali, aqueles que é o Judas, o Judas também saía junto para evangelizar junto com os discípulos. Mas aquele que é Judas, o eterno Deus vai jogar no fogo, como fala lá, que vai separar o bode das ovelhas, o joio do trigo. Então, pede ao Senhor, fala: Senhor, se eu estiver numa igreja que o pastor é um Judas, me dê outra igreja para ir, me liberta do engano. Porque uma igreja onde que o pastor é o Judas, só vai ter engano sendo pregado. Não vai ter o dom do Espírito Santo. Aí, tem muitas igrejas que elas ficam intertindo as pessoas com outra coisa, porque não tem, aleluia, não tem o dom do Espírito Santo, não tem a paz que o Espírito Santo dá, não tem a alegria que o Espírito Santo dá, porque é só o Santo Espírito de Deus que nos dá a paz e a alegria e a vitória, mesmo nas lutas, só o Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, você está indo num ambiente que eles têm que estar sempre com uma coisa nova. Olha a lua lá, ó. Ali, ó, abaixo. Peraí. Deixa eu encostar mais pra cá aqui. Ali, ó. Olha, tá vendo aquela estrela ali? Aquilo que tá ali em cima dessa estrela é a lua no céu. A lua está cheia. A lua cheia. Ok? Deixa eu ver se eu aumento aqui a lua cheia pra vocês verem. Aqui, ó. Olha lá a lua cheia, ó. A lua cheia lá, ó. Estamos na lua cheia. A lua, ela vai dando sinais. Vocês sabiam que a planeta Terra está desenhado na lua? O mapa da Terra está na lua, você sabia disso? Eu lembrei disso aqui agora, porque tem um irmão que estuda astronomia aqui, já explicou tudo isso. Que a lua, ela tem um mapa da Terra nela. E os homens mudam aqui na Terra as coisas, mas lá na lua não tem como os homens mudar. Eles até tentam, mas nunca vai conseguir. Aleluia! Mas vamos voltar aqui onde eu estava, né? Então, às vezes, as pessoas, elas têm uma igreja, e se não deixar o Espírito Santo atuar, porque é o Espírito Santo que nos dá a paz, nos dá a alegria, nos dá a vitória. Olha, gente, parece que essas ruazinhas antigas. Então, é o Espírito Santo que nos dá a vitória, é o Espírito Santo que nos dá o ânimo. Às vezes você não está nem com coragem, mas você põe o pé e vai, e o Santo Espírito vai estar com você e vai te dar alegria, ok? Então, hoje mesmo, um frio, e eu pensei, eu vou na igreja ou fico em casa? Começou a me dar um desânimo mesmo, assim, até um desânimo. Um pouco de tristeza, assim, sabe? Quando dessas coisas estranhas assim, já repreendo o nome de Jesus, porque isso não é Deus que está dando, não. Deus não dá desânimo nem tristeza para nós, não. Enfim, aí eu pensei, poxa, mas é o primeiro domingo do ano. Eu quero ir na igreja, é o primeiro domingo do ano, graças a Deus. No último domingo do ano eu fui. Agora eu quero ir no primeiro domingo do ano. Louvado seja Deus por isso. Aí eu vim, ó, um frio, acho que tá... Quantos graus tá aqui? Tá um grau, por aí, não sei. É de 3... É de 3 para baixo, graus. Deve estar de 3 para baixo. Eu não olhei aqui, agora não dá para ver, porque eu tô usando a câmera aqui e não aparece.
Mas eu vim, graças a Deus, já estou voltando. Ok? Nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos participar da ceia do Senhor. O que eu mais gosto de ir na igreja é para estar em comunhão na ceia do Senhor. Vocês sabiam disso? A gente vai olhando, andando na rua assim, vai olhando para frente, para trás. Então, eu gosto muito de participar da ceia do Senhor. Aleluia. Mas eu queria falar outras coisas também, que a gente vai mudando de assunto, né? Então, gente, o cristianismo, ele tem, a gente sabe que tem 1001 igrejas, mas dessas 1001 igrejas, tem os grupos divididos, três grupos. Desses três grupos tem todos os restos. Ok? Até o ano 1000 era um só. Que era o grupo que era unido, os católicos romanos com os católicos ortodoxos. Cristãos. Estou falando de cristãos. Até o ano 1000 era tudo unido. Depois do ano 1000, a doutrina católica romana teve umas mudanças. E o povo do Oriente, que tinha como capital Constantinopla, que hoje é Istambul, mas já foi a capital cristã, ok? No passado, tudo hoje que você vê aí, que está com outros povos, já foi do cristianismo. Até a maior igreja mais chique que existe, chamada Sofia, que diz que quem construiu a igreja chamada Sofia falou assim que tinha superado Salomão, sabia disso? Mas até essa igreja tomaram, né? Tomaram dos cristãos. Mas a nossa casa não é aqui nesse mundo, né? Nós estamos aqui de passagem. Mas a nossa casa, a nossa moradia celeste é na Nova Jerusalém. Ok? A nossa moradia celeste é na Nova Jerusalém. Nosso amado Senhor, ele vai nos raptar, levar para Nova Jerusalém, para que essa terra vai passar por um juízo terrível. Então, nesse período que essa terra vai passar por um juízo terrível, a gente vai estar na Nova Jerusalém. Depois a Nova Jerusalém desce. Ok? Nova Jerusalém é a sede. É a casa da morada do noivo e a noiva. Ok? Tem a Jerusalém terrena e tem a celestial. Quem é noiva de Cristo, a promessa... Olha essa arvorezinha aqui, ó, pequenininha, mas toda iluminada. Então eu gosto muito dessas luzes também. Então, gente, a Jerusalém, tem a Jerusalém terrena e tem a celestial. Tem gente que só quer saber da Jerusalém terrena. Por quê? Porque não sabe o que é a celestial, porque não tem fé de ir para a celestial, porque não sabe o que foi que Cristo conquistou para nós, né? Então ela se apega só com as coisas da terra. Ela não crê além disso. Mas enquanto para Cristo vir reinar nesse mundo, essa Jerusalém da terra vai passar pelo fogo, vai ser purificada. Não só ela, mas toda a terra.
A Bíblia fala que lá o profeta falou que 2/3 ia ser queimado e 1/3 que ficasse ia passar por fogo. Não é brincadeira não, mas as pessoas não vão pregar isso para você. Ok? Agora quem quer fazer parte do corpo de Cristo, noivo de Cristo, é como ele falou: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar e depois venho buscar vocês. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja, a volta de Cristo para nos buscar. Agora, se você vai pelas falsas doutrinas, você não crê mais. Por quê? Porque o seu foco não é mais Cristo. O seu foco é uma religião, a religião não salva ninguém. Ok? Quem salva é Jesus, não é a religião que salva. Não é um povo que salva. Nem mesmo a Bíblia vai te salvar. Porque a Bíblia, ela é a lei. Ela é a lei que vai te julgar. E você precisa estar com Cristo. Porque você só vai ser absorvido desse julgamento através do Senhor Jesus de Nazaré. Eu, você, todos nós. Nós só vamos ser absorvidos através da fé de Jesus de Nazaré. Pelas nossas obras. Nossas obras não nos garantem, não dá salvação para nós, não. Aleluia? Então quem salva é a fé no Salvador, Jesus de Nazaré. Aquela fé com convicção, com entrega, com amor, com respeito, com honra a Ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em gratidão ao Pai por ter dado o Filho. Nós precisamos disso. Ok? Eu vou ler a Bíblia, todo ano vou ler a Bíblia inteira. Você pode ler a Bíblia inteira, mas você vai ser salvo porque você leu a Bíblia inteira. Eu vou fazer jejum não sei quantos dias. Pode fazer, mas você não vai ser salvo porque você fez o jejum. Ok? Ler a Bíblia traz conhecimento. Fazer o jejum tem que mortificar a carne e reavivar o espírito. Ok? Louvado seja Deus. Mas a salvação foi conquistada na cruz, pelo sangue derramado do Cordeiro Jesus. Como eu disse, ele não tinha pecado. Morrer era para quem tinha pecado, é para quem tinha recebido a herança pecaminosa de Adão. Todos que, mesmo que a pessoa ela nasceu hoje, ela nunca cometeu o pecado. Vamos para ela, não, ela morre na barriga da mãe, nunca cometeu pecado, morreu na barriga da mãe. Morreu, mas morreu. Por quê? Porque a herança da desobediência de Adão e Eva é essa, é a morte. E o nosso Salvador, Jesus, ele também passou pela morte, embora ele não tinha pecado, porque ele não foi gerado da semente de Adão, mas ele passou pela morte. Ele morreu também, porque ele se fez homem. Ele se fez homem. Ele morreu. Mas ele experimentou a morte para que nós recebêssemos a vida eterna. Crês tu nisso? Aleluia! É por isso que nós somos salvos. Porque o Senhor Jesus, ele não merecia passar pela morte, mas ele passou para que ele desse a vida eterna para nós. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Existe a palavra de salvação na Bíblia, existe a palavra de doutrinas na Bíblia deixada pelos apóstolos, as verdadeiras doutrinas está na Nova Aliança. A Nova Aliança ela tem a palavra de salvação em Cristo e ela tem a doutrina de como nós, os cristãos, devemos nos comportar. A doutrina de comportamento é uma coisa, mas fé de salvação é essa. É crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Como Paulo falou ali para o carcereiro. Aleluia. Fé não se explica. Fé crê e vive. Então o Senhor Jesus, ele experimentou a morte para que para que nós experimentássemos a vida eterna. Quem crê nele, a Bíblia fala que Deus amou ao mundo. Esse é o versículo número 1, gente. Tem um monte de outros também. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Não pereço, mas tenho a vida eterna. Mas tem outros versículos também, muitos outros versículos também, que falam sobre salvação pela fé. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Se eu fosse falar aqui, eu ia ter muitos versículos para falar. Ok? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E de por todo mundo preguei o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então a salvação é por fé. Uma vez que você creu e quer seguir o Senhor Jesus, você vai observar os ensinamentos dele para você ter uma vida santa. Ok? Aleluia? E eu vou parar por aqui. E louvado seja Deus. Como eu disse, muito frio, eu nem sabia se eu saía, mas eu saí e Deus foi comigo. Tô chegando, vou desligar aqui. Se inscreva lá no meu canal Comunidade Unida de Cristo no YouTube. Acompanhe as leituras do livro de Atos, que está uma maravilha, glória a Deus. E vamos seguir em frente, até a próxima. Que até Deus os abençoe, abençoe. Eita, a ambulância ali disparou, o alarme ali disparou. Que o eterno Deus, na hora que eu ia falar, o eterno Deus os abençoe, o alarme disparou. Ó, eu tô vendo ali escrito a 1 grau. Então, o eterno Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vos abençoe com a bênção da saúde, da prosperidade e com a bênção da paz. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Tchau, tchau.